paz do Senhor novamente. Que Deus abençoe suas vidas. Primeiramente, grata ao Senhor por mais essa rica e poderosa oportunidade que Ele tem me concedido de levar a sua palavra. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Gênesis capítulo 18, versículo 31. O Senhor é bom, amém? Glória a Deus, e eterna é a sua fidelidade, misericórdia, ela dura de geração em geração. Gênesis capítulo 18, versículo 31. Estamos em um plano anual de ler a palavra do Senhor o ano inteiro. Glória a Deus. Enquanto eu estava lendo, Deus ele me fez ficar fixa nesse capítulo. E quando eu avançava para os outros, o Senhor ainda assim continuava a ministrar o meu coração. E Deus ele falou profundamente comigo em Gênesis 18, versículo 31, que diz assim: prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não há destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 10 não há destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E Abraão voltou para casa. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai, eu venho aqui na Tua presença, Senhor, mais uma vez, em concordância, meu Pai, em tudo que já foi falado aqui nessa noite. Senhor, eu coloco a minha vida, a vida dos nossos irmãos, Senhor, diante do Senhor. Nós rendemos diante de Ti, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Pai, somente o Senhor sabe o que a nossa alma necessita. Por isso eu te peço, Senhor, fala ao nosso coração. Não permita, Senhor, que venhamos sair vazios da mesma maneira como chegamos, mas que a Tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa e eficaz, gere em nós vida abundante, Senhor. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor, que eu desapareça, Senhor, e que o Senhor apareça através da minha vida. Senhor, que não fale eu, mas que fale o Senhor através de mim. Por isso, Jesus, nós te convidamos. O Senhor é o convidado principal. Se sinta bem-vindo em nosso meio, Pai. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Aplaudam ao Senhor e podem se assentar. Glória a Deus, amém, aleluia. Meus irmãos, como eu falei para os irmãos, nós estamos em um plano anual de leitura da Bíblia. Nós começamos dia 1º de janeiro. E o Senhor tem falado conosco em decorrente de cada capítulo que nós temos lido todos os dias. E se você não começou a ler, vai que dá tempo, vamos conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra. Até porque se a gente quer passar a eternidade com Deus, a gente precisa conhecê-lo. Então nós precisamos investir tempo. Amém? E enquanto eu estava lendo esse capítulo, Deus ele falou profundamente ao meu coração. E Ele fez eu ficar refletindo aos outros capítulos, mas relembrar aquilo que Ele falou com Abraão, a conversa de Abraão com Deus. E o tema que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, para essa mensagem foi a intimidade de Deus com Abraão. Só que poderia ser a intimidade de Abraão com Deus. Mas aí o Senhor falou comigo: filha, não é a intimidade de Abraão comigo, e no caso é a minha intimidade com Ele, porque eu só me escolho me revelar para aqueles que permitem me conhecer. Então Deus ele não vai se revelar para aqueles que não querem conhecer. Deus não vai revelar a sua essência, os seus segredos para aqueles que não o conhecem. Ele só vai revelar os seus segredos mais íntimos para aqueles que investem tempo com Ele. E assim foi com Abraão. Por isso que é a intimidade de Deus com Abraão. Porque Abraão se permitiu, em meio à sua parentela, ter intimidade com Deus. Abraão, como todos nós conhecemos, ele é conhecido como um homem de multidões, como o pai de multidões, como o patriarca da Bíblia, como aquele que é pai das 12 tribos de Israel. Mas muitos conhecem o Abraão, que é pai de multidões, mas poucos conhecem o Abraão, o filho de Deus. E é sobre ele que Deus ele quer falar com nós nessa noite. Porque nós conhecemos a respeito dos feitos de Abraão, que Abraão era um homem muito rico, Abraão era um homem cheio de posses, mas poucos se detalham a respeito da intimidade que eles tinham com o outro.
Ao ponto que mais pra frente o Senhor vai chamar ele de amigo. Então isso é para quem é íntimo de Deus. A questão, meus irmãos, é como se aproximar de alguém que não se conhece. Como senti-lo sem nunca ter o visto antes. E como reconhecê-lo sem nunca ter ouvido. O Deus de 1 bilhão de estrelas e galáxias o chamou pelo nome e o abençoou. Quem poderia ir? Quem poderia obedecer? Quem poderia discernir? Aquele que se tornou íntimo, porque conhecer a Deus e fazê-lo conhecido é uma escolha diária. Amém? Como eu falei para vocês, todos nós conhecemos o Abraão que foi chamado por Deus, aquele que recebeu uma ordem do Senhor: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu ainda te mostrarei. Abraão simplesmente obedeceu. Abraão, ele morava numa terra de idólatras, conhecida como Ur dos Caldeus. Só que Abraão, ele era descendente de Sem, o filho de Noé. Então, ele tinha na família um exemplo, mesmo que muitos depois, que vieram antes dele, mas ele ainda assim tinha na família um resquício de alguém que ouviu a voz de Deus. Abraão, ele tinha um exemplo, mesmo que antigo, de alguém que andou com Deus, Noé. E como ele era descendente de Sem, outros filhos descendentes de Sem vieram, e Abraão estava nessa descendência. Mas Abraão, filho de Terá, ele morava em Ur dos Caldeus. E provavelmente Abraão, ele também adorava outros deuses, antes de conhecer a Deus. Porém, certo dia, Deus, ele vai se revelar para Abraão. E Abraão vai reconhecer o Senhor e vai largar tudo que tem, tudo que possuía, e vai seguir a voz de Deus. Só que algo muito interessante a respeito da intimidade de Abraão com o Senhor, de Deus com Abraão, era o coração que Abraão tinha. Abraão, ele tinha um coração sensível a Deus, um coração voltado a um Senhor, um coração que era dependente de Deus. Ao ponto que, nessa passagem que nós fizemos leitura, em Gênesis capítulo 18, versículos antes, vai retratar o encontro de Deus com Abraão. Agora, vocês conseguem imaginar que o próprio Deus se materializou em figura humana para se encontrar face a face com Abraão? Era muita intimidade para o próprio Deus descer na terra e se encontrar com Abraão. Abraão já tinha ouvido a voz de Deus 2 vezes. Abraão já tinha tido uma visão com o Senhor. Deus já havia descido para ver Abraão a primeira vez, e essa era a segunda vez. Ao ponto que, certo dia, Abraão vai estar sentado de frente à sua tenda, nos primeiros versículos deste capítulo, que é localizado nos carvalhões de Mamre. Ele vai estar sentado de frente à sua tenda, aí ele vai olhar para cima e vai avistar 3 homens. Só que quando ele avista esses 3 homens, ele imediatamente ele vai pular e vai correr em direção ao Senhor. E a ver Deus, ele vai dizer: meu Senhor, não vá, fique aqui, permita-me que eu prepare uma refeição para o Senhor, e o Senhor junto com os outros lavem os seus pés e se alimentem para depois prosseguir viagem. Abraão entendia a necessidade de ter mais uma vez o encontro com Deus, porque essa era a segunda vez que o próprio Deus se materializou para ver Abraão. Isso, meus irmãos, é intimidade. Deus, ele só se revela para aqueles que o amam, para aqueles que o querem conhecer, para aqueles que pagam o preço de deixar tudo para trás para conhecê-lo totalmente. O Senhor, ele não vai se revelar para aqueles que não investem tempo com ele. O Senhor, ele não vai se revelar para aqueles que não o conhecem de todo o seu coração. Quanto mais os seus segredos, ele não vai confiar a qualquer um. Ao ponto que mais para frente, ou melhor, voltando alguns capítulos, depois que Deus faz a promessa a Abraão, Deus, ele não vai responder de Abraão o que viria a acontecer com a sua descendência. Deus, ele vai revelar a Abraão, vai dizer: Abraão, a tua descendência, o meu povo, vai ser escravo em uma terra estrangeira. Mas não se preocupe, eu os trarei de volta. Então, Deus, ele não escondeu o que viria de acontecer com a descendência de Abraão. Muito pelo contrário, Deus revelou para ele. Só que Abraão poderia ter ficado preocupado, ficado com medo. Claro que ele sentiu, ele era humano, mas ele sabia de quem viria a promessa. Ele entendia que o Deus que falou que daria a terra era o Deus que os traria de volta. E detalhando mais essa mensagem, Deus, ele falou comigo por conta a respeito da nossa geração. Nós somos uma geração, meus irmãos, que se preocupa com tudo. Somos uma geração ansiosa.
preocupada. E queremos tudo para ontem. Queremos ter o controle de tudo nas nossas mãos, o controle da nossa vida. E quando porventura algo não sai como nós não planejamos, nós nos frustramos. E nós muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Achamos que o Senhor não fez da parte dele. Achamos que Deus não fez da forma correta. E nós nos frustramos. Só que nós não entendemos que nós não temos o controle das nossas vidas. Você não pode dizer para o seu coração: pare, coração, de bater. Pare, cérebro, de pensar. Esse controle não está nas suas mãos. Até mesmo o médico, quando ele dá um laudo para o paciente, ele diz: ó, você tem 6 meses de vida. Muitas pessoas falecem antes e outros ainda vivem muito mais. Porque o prazo das nossas vidas, as nossas vidas, está nas mãos do nosso Criador. Ele nos deu e somente Ele pode nos tirar. E nós muitas vezes queremos ter o controle de tudo. Queremos acelerar o tempo de Deus. E muitas vezes queremos acelerar as promessas de Deus para nós. Às vezes você ainda não está preparado para receber, mas você faz questão de receber agora. Às vezes a gente é tão autossuficiente que a gente acredita que estamos preparados para receber. Já pensou se Abraão passasse na frente de Deus e falasse: não, Senhor, eu quero a minha promessa, eu quero viver a promessa. Só que a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu sim em Isaac, em Jacó. Eles foram bem-sucedidos, foram ricos, foram férteis sobre a terra. Mas quem conquistou Canaã não foi Abraão. Quem conquistou Canaã foi Josué e o povo de Israel, muitos e muitos anos depois. Abraão sim conheceu a terra, eles viveram ali, mas a posse da terra foi o povo de Israel muitos anos depois que conquistaram. O povo de Israel ficou mais de 400 anos escravos no Egito, fora os 40 anos no deserto. Isso era muita dependência em Deus. Já pensou se Abraão queresse tomar do Senhor, tomar o controle de Deus, falar: não, Senhor, eu quero a promessa, eu quero viver a promessa, e querer tomar a frente de Deus? Mas ele foi um homem paciente. A paciência, a fé, a dependência com o Senhor nos leva para mais perto dele. E é isso que o nosso coração precisa entender. A gente precisa pregar para o nosso coração, pregar para nós mesmos e dizer para nós que nós não temos o controle de nós mesmos. A maior prova disso são os males que têm assolado as pessoas da nossa geração. Crises de pânico, ansiedade, crises de medo. Tantas pessoas que entram em crises ao ponto de não conseguir falar, não conseguem nem respirar por conta da crise. Porque colocam no seu coração, colocam na sua mente que você consegue resolver tudo, quando na verdade você não consegue resolver tudo sozinho. Nós precisamos do Senhor. É nele que nós encontramos a paz que nós precisamos. É nele que nós somos preenchidos. É na presença, é com a palavra de Deus que o nosso coração encontra paz. Nós não iremos, meus irmãos, encontrar paz lá fora. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O apóstolo Paulo disse: meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai os seus pedidos a Deus. Então, meus irmãos, nós não precisamos andar ansiosos. Já pensou se Abraão andasse ansioso com tudo? Não, ele tinha dependência de Deus. E o que nos falta hoje em dia é ser dependente de Deus. Abraão saiu totalmente dependente de Deus quando saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não conhecia. Ele ficou vagando por terras estrangeiras, terras que não eram dele ainda. Mas ele dependia do Senhor. Ele reconheceu a voz de Deus e obedeceu. Ele foi. Então, com a Bíblia aberta, vamos fazer a leitura? Versículo 16. Para vocês entenderem um pouquinho a respeito do que Deus falou comigo. Tem por título assim, mesmo capítulo, verso 16. Tem por título: Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para desperdício. Então o Senhor disse: escondereis de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi
para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Até aí, meus irmãos. Aqui vai começar a retratar a respeito do diálogo de Deus com Abraão. Só que versículos anteriores, quando eu falei para vocês que Abraão os viu, levantou os seus olhos e reconheceu o Senhor, e ele correu, vai dizer: meu Senhor, mandou os seus servos prepararem a comida, preparar água para lavar os pés. Aí Abraão vai ficar ali, eles vão ficar debaixo de uma árvore, enquanto os anjos do Senhor e o próprio Senhor está ali. Abraão vai ficar ao lado deles. Depois que eles terminam de comer, o Senhor vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, onde está Sara? Nessa época, Abraão já tinha Ismael e Sara era infértil, ela não podia ter filhos. Aí Abraão vai dizer para ele: está ali na pena. Aí o Senhor vai dizer: Abraão, eu voltarei a ver você novamente. Olha que incrível, meus irmãos. O próprio Deus falou: Abraão, eu vou te ver pessoalmente de novo. E quando esse reencontro acontecer, vai ser na primavera e Sara vai estar grávida. Aí Sara vai ouvir da tenda e vai pensar consigo mesma e vai rir. Eu, sendo de idade tão avançada, isso é um milagre, eu não poderei ter filhos. E logo meu Senhor, que já é velho, não poderá me engravidar. Aí o Senhor vai responder a Abraão: olha, Abraão, Sara riu, e por isso ela terá um menino e será Isaac, o filho do riso. Aí Sara vai temer, vai começar a falar: não, Senhor, eu não ri. Aí Deus vai dizer: não minta, você riu. Aí depois dessa conversa aqui, vai ficar apenas Abraão e os dois anjos. E aí o Senhor manda os anjos irem em direção a Sodoma. Porque como nós conhecemos a história, após a queda do homem no jardim do Éden, o aumento do pecado continuou a aumentar sobre a terra. E agora foi uma mistura dos anjos caídos sobre a terra com o pecado dos homens. E a Bíblia vai falar que o pecado subiu até a Deus e foi abominável aos olhos do Senhor, ao ponto que o próprio Deus teve que descer para ver com seus próprios olhos aonde a maldade do homem chegou. Em Sodoma e Gomorra eram duas cidades totalmente perversas aos olhos de Deus. Contanto que se você for lá em Israel hoje em dia, amém, meus irmãos, todos irmãos, posse, aleluia, você não vai encontrar nada na cidade, porque o próprio Deus fulminou com fogo e enxofre. Não sobrou nada de lá. Mas quando Deus ele foi ter esse encontro com Abraão, Deus ele sabia que Abraão havia um sobrinho que morava lá. E por isso o Senhor vai dizer: deveria eu esconder ou poupar o que eu irei fazer do meu amigo Abraão, como está em algumas traduções? Deus não apenas tinha Abraão como servo, Deus tinha Abraão como um amigo, a ponto de revelar para Abraão a sua missão em descer para a terra. Aí os anjos eles vão em direção a Sodoma e vai ficar apenas Abraão e o Senhor. E aí o Senhor vai começar a dizer isso para ele: deveria eu, Abraão, esconder de você o que eu vim para fazer? Aí Abraão começa: Senhor, o Senhor vai começar a dizer na verdade, no versículo 20: disse-lhes, porém, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde ao que tenho ouvido, se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aí Abraão vai dizer: Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás? E não pouparás os 50 por amor aos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Aí respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei.
Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Abraão fez exatamente 6 perguntas para Deus. A gente fala: meu Deus, já está cansativo, a mesma pergunta várias vezes, só está mudando a quantidade. Mas o Senhor responde pacientemente as 6 vezes que Abraão pergunta. Eu até comentei com a pastora e com minha mãe essa mensagem, porque Deus ele falou profundamente a respeito de 2 partes. A parte do Senhor em ter paciência com Abraão, em esperar ele colocar para fora todas as perguntas que estavam em seu coração, e a intimidade, a liberdade que Abraão sentia em perguntar 6 vezes para Deus a mesma pergunta, até o seu coração ficar em paz. Abraão poderia muitas vezes ter apenas perguntado uma vez e ficado com o seu coração angustiado, preocupado, inquieto em saber se Ló seria salvo ou não. Mas ele não, ele perguntou todas as vezes até ter a certeza de que Deus pouparia, a menos que tivessem 10 justos na cidade. Abraão queria ter a certeza de que Deus iria poupá-los. E é isso, meus irmãos, que muitas vezes falta nós com o Senhor no nosso relacionamento com Deus, a sinceridade. Nós muitas vezes queremos tapear o Senhor: mas Deus ele já sabe, eu não preciso colocar para fora. Você precisa sim. Deus ele quer ouvir o que está dentro do seu coração. Ele quer ouvir os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos futuros, os agora. Ao mesmo tempo que Deus ele quer ouvir os seus medos, os seus anseios, as suas inquietações. Ele quer que você lance aos pés da cruz. Ele quer que você lance a sua ansiedade, o seu medo. Será que vai dar certo? Que você tire essa dúvida do seu coração e lance sobre ele. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, repousará sobre a sua mente e o seu coração. Às vezes o Senhor não vai dar a resposta que você quer e na hora que você quer, mas pode ter certeza que a paz Ele vai te dar, porque o próprio Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Cristo já está sobre nós. Cabe a nós correr à fonte certa, que é Ele. Deus ele não quer que você fique preocupado, angustiado, ansioso com aquilo que você não vai resolver, com aquilo que você não tem o controle. Você não tem o controle da sua própria vida. Então Deus ele não quer que você acabe até entrando em enfermidades por conta de algo que você não consegue resolver. Ele quer que você lance sobre Ele, coloque aos pés dele. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei como foi o seu dia, como foi a sua semana, como tem sido o seu ano, eu não sei quais serão os seus planos para este ano de 2026, mas saiba que Deus está no controle da sua vida. Saiba que o Senhor tem um propósito, tem um plano para você, e da mesma forma como Ele quis que Abraão vivenciasse e passasse de geração em geração, Deus ele também quer que nós venhamos desfrutar da presença dEle, ao ponto que pessoas no futuro conheçam o Senhor através das nossas vidas. A Bíblia fala, que a bênção sacerdotal, a bênção na verdade geracional, Abraão, Isaac, Jacó, a intimidade foi passada de geração em geração. Mas houve também uns que no meio do caminho se desviaram do propósito. Mas o nosso papel como filhos de Deus é passar quem é o Senhor. Quem é o Senhor para você? Para quem você corre quando o seu coração aperta? Para quem você corre quando a sua mente está cheia de pensamentos acelerados? Para quem você corre quando você está tão atarefado, tão atarefada, que você acha que não vai dar conta? Às vezes a gente quer ser como Marta, querer fazer tudo, e esquecemos de ser como Maria, que apenas sentou para ouvir a voz do Mestre. Nós precisamos, meus irmãos, equilibrar, porque Abraão, ele era humano, ele era como nós, conhecíamos a Deus, mas ele também tinha medo, ele tinha anseio.
Mas ele não se agarrou no que os seus olhos carnais estavam vendo. Ele se agarrou naquilo que saiu da boca de Deus. Porque aqui, em Gênesis 15, versículo 12, vai dizer a respeito da escravidão do povo. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultada em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Vocês perceberam que Deus ele revelou para Abraão que a sua descendência seria escrava, mas não revelou qual seria a nação, para onde eles iriam? Porque Abraão, além de ser pai de Isaac, ele também era pai de Ismael. E Ismael era filho de uma egípcia, Agar, ela era egípcia. E Ismael, ele também se casou com uma egípcia. Então, se Abraão soubesse para a qual povo os seus filhos iriam, iria ser um conflito, digamos que familiar. Iria ser uma briga familiar de geração passada, porque Ismael também era filho de Abraão. Então Deus revela para Abraão: olha, Abraão, eles serão escravos, mas não se preocupe porque eles vão voltar. Mas não conta para Abraão para onde eles iriam. E tem coisas nas nossas vidas que da mesma forma, Deus vai revelar a promessa, mas não vai revelar quando que ela vai se cumprir. Porque senão, nós queremos tomar a rédea da situação, queremos tomar o controle das mãos de Deus, achando que nós podemos fazer melhor e do nosso jeito. Eu fiz uma viagem em novembro da escola, mas também continuei orando por ela. Deus está operando, amém? E a gente foi para Salvador. Foi a minha primeira vez indo para conhecer os pontos turísticos de lá. E estava todo mundo no ônibus da escola. E aí ela baixou o banco da cadeira, deitou. Eu falei: minha amiga, abaixa para mim também. Ela baixou. Eu botei um louvor e comecei a ouvir. E começou, o ônibus estava andando. Aí o Senhor começou a falar comigo: percebeu que você está descansando em um lugar que você não conhece quem é o motorista? Você não sabe nem o nome do motorista, mas você deitou no banco e está aí, descansando até chegar em Salvador. E por que muitas das vezes conosco não é da mesma forma com Deus? Nós confiamos em um homem. A gente estava confiando no motorista que até hoje nós não sabemos o nome dele. É muito fácil a gente confiar em pessoas, mas e por que com Deus nós não temos a mesma dependência e confiança? Arrependido em nome de Jesus, mas se porventura tivesse um acidente, a gente estava ali, deitado, confiando em alguém que nós não conhecíamos. E é igual também com o avião. Todo mundo, quando embarca nos aviões, o piloto está pilotando o avião, tem gente que dorme e só acorda do outro lado do mundo. Descansa, confia. Mas quando é com Deus, não é da mesma forma. Se Deus atrasar um pouquinho, a gente já acha que Deus esqueceu, que Deus fez errado, que Deus não nos ama, que Deus não se lembra de nós. Mas com Abraão foi diferente. Abraão, ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou na promessa do Senhor. E mais para frente vai acontecer a situação que Deus pede Isaac para ser sacrificado. Como eu falei, Abraão era homem. Ele também tinha medo, tinha anseio. Mas ele sabia onde lançar o seu medo no Senhor. Ele sabia onde ele poderia correr quando apertava, quando sentia dificuldade. E aí, certo dia, o Senhor vai dizer: Abraão, sabe o teu filho que tu tanto ama? Pois é ele mesmo. Eu quero que você suba no monte e sacrifique para mim. A Bíblia vai dizer que na manhã seguinte, Abraão pega o menino, pega os servos e segue viagem para sacrificar Isaac. Quando Abraão avista o monte de longe, ele vai dizer para os seus servos: olhem, fiquem aqui. Eu e o menino, a gente irá subir, iremos sacrificar e voltaremos. Abraão não sabia como, mas ele tinha uma convicção de que Deus iria prover um novo sacrifício. Ao ponto que quando Isaac prepara a lenha, ele vai dizer: pai, eis a lenha e o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão vai olhar para Isaac e vai dizer: filho, Deus providenciará o sacrifício. Abraão não sabia como, mas ele tinha convicção, porque se da boca de Deus disse: Abraão, da tua descendência, de Isaac, descendências irão vir, Abraão, ele estava com fé. Abraão confiou não aquilo que os seus
seus olhos carnais estavam vendo, mas aquilo que saiu da boca de Deus. Abraão não sabia como, mas ele sabia de quem veio a promessa. Pouco tempo depois, Isaac cresce. Isaac já está com 40 anos de idade. Abraão já está bem velho. E aí ele vai chamar um dos seus servos e vai dizer: olha, já estou velho, meu filho já está em idade. Eu quero que você vá na terra da minha família e vá buscar uma moça para o meu filho. Mas olha, eu não quero que você busque entre as mulheres hititas. Eu quero que você vá na terra da minha família e busque uma moça para meu filho Isaac. Aí o servo vai jurar, colocar a mão debaixo da coxa de Abraão. Mas ele vai dizer: mas Abraão, e se porventura a moça não quiser vir? Deveria eu levar Isaac até lá? Aí Abraão vai exclamar: cuidado. Me prometa que se a moça não quiser vir, você não levará Isaac para lá. Me prometa que mesmo que ela não queira vir, Isaac não pisará naquela terra. Aos olhos do servo poderia, por quê? Mas Abraão entendia que a promessa de Deus não era para o que estava para trás, era para aquilo que estava adiante. E se Isaac voltasse para a terra onde Deus mandou Abraão sair, poderia atrasar as promessas de Deus. Então Abraão tinha uma convicção e vai dizer para o servo: olha, se a moça não quiser vir, você está livre do juramento, mas não leve Isaac para lá. E ele faz um voto com o Senhor, e Deus revela qual era a moça. Rebeca se casa com Isaac. Isso, meus irmãos, é obediência. Abraão confiava em Deus independentemente da circunstância. Ele sabia que Deus iria dar uma terra para eles, uma terra que manasse leite e mel. Deus, ele havia prometido sobre a descendência de Abraão, um grande povo viria, mas houve muitos obstáculos para que essa promessa se concretizasse. Mas Abraão, ele descansou em Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Que venhamos descansar em meio às crises, que venhamos descansar em meio às dificuldades, que mediante as aflições, as dúvidas, as incertezas, a gente corra para o lugar certo, que é para os braços dele. Deus, ele não quer que você venha guardar no seu coração tantas coisas ruins que trazem mal apenas para você, mas ele quer que você venha lançar sobre ele aquilo que tira a sua paz. Ele quer que você venha lançar sobre ele a sua ansiedade, o seu medo, a sua tristeza, porque somente Ele pode preencher as lacunas do nosso coração. Somente o Senhor tem um tamanho exato que se encaixa no meu e no seu coração. Que assim como Abraão confiou no Senhor, descansou e teve total liberdade em perguntar 6 vezes para Deus a mesma coisa, que eu e você também venha ter esse relacionamento com o Senhor tão íntimo, que a gente não sossegue enquanto a gente não ficar em paz, que a gente não saia da presença dele, não para ir para o mundo em nome de Jesus, mas que a gente não saia da presença dele com o nosso coração inquieto. Deus, ele não quer que você venha na igreja e tenha um encontro com ele e saia da mesma maneira. Deus, ele não quer que você entre na igreja triste e saia angustiado, que você entre abatido e saia afligido. Deus, ele não quer que você entre na presença dele tão ruim e saia pior do que você entrou. Ele quer que você entre na presença dele da forma como você está, mas que você não saia como você entrou. Ele quer que você chegue diante dele, é triste, mas que você saia alegre. É angustiado, mas saia preenchido e em paz. Porque na presença do Senhor, onde tem a tristeza, a alegria, tá certo, né? Onde há alegria, a tristeza tem que saltar de alegria. Aleluia, amém. Então assim, que assim como Abraão insistiu, falou para o Senhor, colocou para fora a sua inquietação, até ele ficar em paz e saber se Ló estaria bem e seguro, que eu e você, diante da presença de Deus, venhamos fazer da mesma maneira. É algo que está te incomodando? Não sossegue enquanto você não colocar aos pés de Jesus, porque Ele é o único que não tem pressa de ir embora, meus irmãos. Nós lemos aqui o último verso do capítulo 18, o 33 vai dizer: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Deus só foi embora quando terminou aquele diálogo com Abraão. Deus, ele não teve pressa, mas ele respondeu pacientemente todas as vezes. Deus ficou ali ouvindo Abraão e foi manso, humilde e amoroso ao responder todas as vezes. Quando é com nós, a gente já fica agoniado quando perguntam a mesma coisa 2 vezes, a gente já se irrita. Mas Deus não. O Senhor ouviu todas as vezes e respondeu da mesma maneira. Ele vai dizer: Abraão, por amor a eles, eu não destruirei. As respostas do Senhor trouxe no coração de Abraão paz, aconchego, refrigério, alívio e descanso.
E é isso que Deus ele espera de nós. Que venhamos desenvolver um relacionamento tão íntimo com Ele, ao ponto que venhamos depender dEle. Que a sua dependência, meu irmão e minha irmã, venha estar no Senhor. Que nesse ano de 2026 você o conheça tanto, você o ame tanto, que você não consiga viver longe dele nem por um segundo. Que quando qualquer situação fugir do seu controle que nós não temos, que você seja o primeiro a correr para os braços de Jesus. Que qualquer situação que acontecer na sua vida, que antes de você correr para o homem, que você corra para Deus. Porque o homem ele vai ter sim uma palavra para te dar, mas Deus ele vai ter a solução para te dar. Ele vai ter o remédio para te dar. Porque somente Ele se encaixa no nosso coração. Porque Ele nos fez. Nós somos dele. E somente Ele pode trazer para nós aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Isso vai nos lembrar de quando Pedro e João estão passando pela porta formosa e a porta direita. Não me lembro agora. Mas o cego vai estar ali no chão e Pedro vai olhar para ele e vai dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E ele é curado. E é isso que o Senhor quer de nós. Nós muitas vezes o mundo não vai ter nada para nos dar, mas Deus ele vai ter aquilo que a nossa alma precisa. Ele vai ter aquilo que a nossa alma necessita para se manter firme e fiel até o fim. Abraão foi fiel ao Senhor até o fim de sua vida. Mesmo errando com Agar no início, quando teve Ismael, mas depois disso ele buscou viver de forma correta diante do Senhor. Buscou viver as promessas de Deus, ao ponto que o próprio Deus descia na terra para ter encontro com Abraão. E nós muitas vezes achamos que Deus ele mudou, mas não, meus irmãos, Deus não mudou. Deus ele continua sendo o mesmo. Ele continua falando conosco, nos exortando, nos amando e querendo se revelar para nós. Da mesma forma como Deus se revelava para Abraão através de visões, através de sonhos, através da sua fala, através de encontros pessoalmente, Deus ele também quer se revelar para nós. Mas cabe eu e você se colocar na posição de querer conhecê-lo. Porque como Deus falou no início, ele só se revela para aqueles que querem o conhecer, para aqueles que o amam, para aqueles que o temem e para aqueles que desejam conhecê-lo profundamente. Para aqueles que estão dispostos a deixar a água dos tornozelos e a mergulhar, a submergir na presença de Deus. Deus ele não quer de você um relacionamento superficial. Ele quer de você uma entrega completa. Ele quer que você volte todos os dias aonde você caiu e recomece com o Senhor de onde você caiu. Ele quer que você volte a amá-lo, a temê-lo e a conhecê-lo. Porque Ele tem muitas coisas para revelar para você. E Deus não esconde segredos dos seus filhos íntimos. Ele quer se revelar para você. Ele quer que você venha lançar sobre Ele aquilo que te traz inquietação. E receba dele a paz que excede todo entendimento. Amém? Glória a Deus. Isso foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Que da mesma forma que Abraão ele sentia liberdade para falar com o Senhor, que você também, como filho de Deus, sinta liberdade em falar com o seu Abba, com o seu pai, com o seu paizinho. Talvez você não tenha tido um pai fisicamente presente, mas ele é o pai que te fez. Ele é o pai que se revela para você todos os dias. Ele é o pai que te visitou nessa manhã e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, lhe concedendo mais uma dádiva, mais uma oportunidade de recomeçar. A caminhada com o Senhor, meus irmãos, não é um manual, ela é construída diariamente. Nós precisamos querer conhecê-lo e estar disposto a buscá-lo todos os dias. Nem sempre você vai querer orar, nem sempre você vai querer ler a Bíblia, mas quando você ama, você busca. Quando você ama, você faz de tudo para não perder. Então, que da mesma forma com Deus, que você o ame tanto, que você tenha medo de perder. Que você tenha temor em não querer perdê-lo por nada. Porque Judas perdeu Cristo por ele ter não tido arrependimento, mas ter tido remorso. Mas Pedro que ganhou Jesus através do seu arrependimento. Então que a gente venha carregar esses dois exemplos. Quando a gente pensar em desistir, que a gente olhe para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E lembre-se, quando tudo parecer difícil, lembre que mesmo que Ele durma no barco, Ele ainda manda sobre a tempestade.
E o vento e o mar tem que se acalmar mediante a palavra do Criador dele. Amém? Se coloque de pé e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Porque o Deus de um milhão de estrelas e galáxias, Ele formou você e ainda o chamou pelo nome. Eu gostaria de fazer uma oração por você, mas eu queria que nesse momento você colocasse a mão no ombro de um irmão que está do seu lado. Se junte ao irmão e coloque a mão sobre o ombro dele. E eu quero que você nesse momento repita comigo aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, em nome de Jesus, toma o coração do teu filho. Traz sobre ele a paz, Senhor, que excede todo o entendimento. Tira todo o fardo pesado, tira toda inquietação e traz sobre o nosso coração intimidade. Amém? Vou fazer uma oração rapidinho. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, eis aqui a tua palavra que foi semeada. Senhor, eis aqui os nossos corações, Pai. O Senhor que nos ensinar a respeito de Abraão nessa noite, que antes de olhar apenas a promessa, o Senhor nos chama para conhecer o dono dela. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Que nós verdadeiramente venhamos, Senhor, investir tempo contigo. Investir tempo em te conhecer. Porque nós reconhecemos, Senhor, que a tua palavra é tudo. A tua palavra, Senhor, basta para nós. E que mediante, meu Pai, as adversidades, as tempestades do dia a dia, que a gente possa correr para os teus pés. Que a gente possa, Senhor, ter uma bússola, um manual de correr para o Senhor através da tua palavra. Porque nós reconhecemos, Senhor, que sem ela nós não iremos te conhecer. Senhor, que mediante as inquietações do mundo, que nós venhamos correr para os teus pés, Jesus. E que a tua paz, que excede todo entendimento, repouse sobre a nossa mente, o nosso coração, trazendo a paz, Senhor, da tua presença. Assim como Abraão descansou e confiou, não naquilo que os seus olhos estavam vendo, mas naquilo que saiu da boca do Senhor. Que nós venhamos ser da mesma maneira, confiantes, entregues e sensíveis a ouvir a tua voz, dispostos a deleitar e confiar naquele que escreve os nossos dias, todos os dias. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, gere vida em nós e através de nós, para que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes dela. Nos ensina, Jesus, no dia a dia a te amar, a te conhecer, e que mediante os nossos dias na escola, no trabalho, em casa, os nossos ouvidos estejam sensíveis a te ouvir. Porque foi no dia comum, Abraão sentado em frente à sua tenda, que o Senhor desceu e se materializou em forma de homem. E nós queremos, Jesus, ter esses encontros contigo, que mediante o nosso dia a dia a gente possa te encontrar, que mediante o nosso dia a dia a gente possa te ouvir e te sentir. Nós queremos, Senhor, ter encontros contigo. Que nesse ano de 2026 nós venhamos ser reconhecidos pelo Senhor como filhos íntimos em ti, como aqueles que escolheram se tornar conhecidos pelo Senhor e te conhecer. Pai, continua conosco em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. O Senhor é bom. E assim me agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe.